como eu senti falta disso. 3 semanas impedido, mas eu voltei. Começando já. Não se esquece de se inscrever, hein? Bora pro vídeo. O Walter White de Breaking Bad é um dos personagens mais surpreendentes da história da TV. Tamanha sua mudança, ou melhor, transformação inacreditável, de tão notória e de tão irreconhecível que ele fica ao longo das 5 temporadas de Breaking Bad. Para entender melhor essa mudança, vamos olhar de perto direitinho como é que esses comportamentos começam a se transformar e aparecer no Walter White da primeira temporada, aqui no Cenicamente hoje. Então, se você é fã do Heisenberg, senta o dedo no like aí ao estilo Say My Name e vamos embora para mais um vídeo. Voltando para o Sr. White, dentre os primeiros comportamentos que a gente começa a ver surgirem na nova persona Heisenberg do Sr. White aí na primeira temporada, a gente pode citar como principais mentiras, fingimentos, dissimulação. Ele começa a fingir, começa a simular a amistosidade, principalmente no mundo do crime. Mas a gente vai entender direitinho explorando aqui 3 situações que eu separei para vocês. De cara, eu quero começar destacando um momento crucial para as mudanças que a gente vai ver no Sr. White, que é quando ele recebe a notícia do médico que está com câncer nos pulmões. Qual é a primeira coisa que você faria nesse momento? Bom, o Walt repara no jaleco do médico e simplesmente comenta que tem mostarda nele. Mostarda. Essa manifestação comportamental, galera, a gente chama de dissociação cognitiva, que é quando a pessoa comete algum ato, algum gesto para se afastar de um forte estresse emocional, de uma coisa que para ela foi uma bomba. No caso dele, foi uma notícia ruim, muito forte, muito estressante, que traz um forte abalo emocional. E para não fazer contato com essa dor, ainda tentando aceitá-la, é que ele dissocia, justamente desviando a sua atenção, o seu foco para algo que não tem nenhum tipo de afetação emocional para ele, que é justamente o jaleco do médico. Uma outra estratégia muito recorrente no Walt é a de explodir. Explodir mesmo, assim, tipo, ser rude, ser grosseiro, gritar com as pessoas. E o chefe dele, do Lava Jato, que o diga. Ele e aquelas sobrancelhas passam por altas e baixas grosserias do Walt. Temos inclusive um momento icônico, que é quando o Walt se demite, começando aí a se rebelar e sai da loja atacando tudo pro alto. Daquele jeito único que só Bryan Cranston poderia fazer. E não para por aí não. A gente pode citar outros exemplos dele usando essa estratégia com frequência. Que é quando ele vai na loja com o Walt Jr. e a Sky, e aí ele enfrenta o grandalhão. Ou quando o ricão excêntrico do carro fecha ele e ele decide simplesmente dar cabo do carro do maluco. Ou nos inúmeros arranca-rabos e brigas com Jesse, onde ele decide soltar todos esses demônios enjaulados, recém-descobertos após o diagnóstico. Mais uma estratégia muito recorrente, muito útil inclusive, é a de simular ingenuidade, principalmente no mundo do crime. Tem diversas cenas onde o Walter está cercado por criminosos e ele precisa pensar rápido para sair com alguma solução útil que o livre, e não só a cara dele, mas muitas vezes ao Jesse também, salvando os dois muitas vezes por causa dessa única estratégia. Por exemplo, quando Domingo, mais conhecido como Crazy Eight, e seu primo Emílio cercam a dupla e o Jesse está desmaiado, eles estão lá forçando o Walter a cozinhar para ele, quando de repente o Walter finge que está incomodado com o cigarro do Emílio. Ele vira pro Domingo e do Crazy Eight e pede para ele mandar o seu primo apagar o cigarro. É quando ele tem a chance de, quando os dois estão ali meio que distraídos, com a guarda semi-abaixada, jogar aquela mistura química e causar aquelas explosões que ele usa bastante na primeira temporada. Aliás, por falar em explosões, outro momento icônico e inesquecível é quando ele invade e explode o escritório do Tuco Salamanca. Lembram dele? Esse aí foi outro vilão assim bem marcante, mas que não conseguiu fazer o Heisenberg baixar a cabeça não. Foi lá e saiu com muita categoria, inclusive, levando aquele cristalzinho explosivo, aquela mistura que faz até chefão de crime respeitar. Dá licença que aqui é Heisenberg.
Mas um momento que a gente não pode deixar de citar, ainda falando de Crazy Eight e o Walter, é quando ele fica combinado com o Jesse de lidar com o Crazy Eight, que tá lá preso no porão do Pinkman. E ele ainda não passou por essa transformação, ele ainda não consegue, não tá pronto para fazer o que tem que fazer ali. E a gente vê ele usando duas de suas estratégias principais aí também. Aliás, uma bem interessante, que é a de barganhar primeiro com o Jesse no truque da moeda, para ver quem ficaria com que tarefa, ou com a pior atribuição nesse caso, e o Walter acaba se dando mal nessa, e depois consigo mesmo, onde ele faz uma espécie de balança decisória. Ou seja, ele escreve no papel, a gente vê ele pegando assim, escrevendo, né? De dois lados, assim, cada lado, para ficar bem ilustrado. Fazer o que ele precisava fazer com o Crazy Eight, ou não fazer. E qual dos dois ele conseguiria ter mais motivos e pesaria mais no fim das contas. Que é uma estratégia, inclusive, bem adaptativa, devo dizer. Bem útil e bem saudável. Não nesse caso, claro, mas assim, para você no dia a dia, ela pode vir a muito a calhar, porque é uma estratégia que a gente utiliza, inclusive, em tratamento de terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem com que eu trabalho no escritório. Pode ajudar muita gente a tomar decisões difíceis. Mas não adianta, ele não consegue se decidir, porque ele ainda não é o homem que ele viria a ser. É aí que ele decide, então, barganhar com o próprio Crazy Eight, descendo para o porão para se relacionar com ele, conversar, propondo que ele o convença a deixá-lo livre. Mas não tem jeito, ele não consegue se decidir, ou melhor, quando ele estava quase decidido a libertar o prisioneiro, é quando ele usa a última estratégia nessa situação, que também é bastante utilizada por ele em diversos momentos da série, várias cenas, que é a de fazer perguntas, de novo simulando ingenuidade. Ele faz várias perguntas ao Crazy Eight, inclusive no momento do ato decisivo, que é uma grande virada do personagem. É quando não tem mais volta, ele precisa partir para o ataque físico, que é a sua estratégia comportamental mais extrema, também muito utilizada. Eu vou levantar aqui outras duas situações mais aprofundadas para a gente entender em detalhes quem é esse Walter White da primeira temporada. Antes da gente entrar nelas, eu quero reforçar o convite para você que está assistindo aí se inscrever nesse canal. Eu sou o Hudson, se você não me conhece, eu sou psicólogo e eu faço análises psicológicas, como você pode ver, dos maiores personagens das séries e dos filmes. Bora se inscrever? E quero dizer também que quando a gente conhece o Walter, quando somos apresentados a esse mundo, ele está numa espécie de processo depressivo. Ele tem humor deprimido, ele tem avolia, que é falta de vontade, ele tem embotamento afetivo, que é também uma espécie de apatia que ele está enfrentando. Tanto nos afetos, né, nos sentimentos, nas emoções, no dia a dia, como nos comportamentos. Ele está sempre apático, tudo está bom para ele não tem muita vontade de fazer nada, ele não demonstra assim, grandes interesses. Ele está vivendo, seguindo a rotina, e o humor dele é bastante deprimido. Ele fala baixo, arrastado, que são todos sintomas de uma pessoa que está abrindo um quadro de depressão. E nesses momentos ele acaba verbalizando também uma de suas crenças aí principais, que eu acredito que estejam por trás desse modus operandi do dia a dia do Walter, que seria eu acho que as coisas acabam se resolvendo sozinhas. Ou seja, tanto faz, ele deixa a vida me levar, sabe? É bem Zeca Pagodinho. E todo esse repertório comportamental que eu falei, ele desenvolve para lidar com outra crença. E todo esse repertório comportamental que eu falei, ele desenvolve para enfrentar ou compensar outra de suas crenças centrais. Ou seja, aquilo que ele acredita sobre ele mesmo, que é: eu sou submisso. O Walter acha que ele levou a vida sem fazer escolhas, simplesmente aceitando o ritmo que impunham a ele. Então agora, para enfrentar essa submissão, ele se rebela, usando todas essas estratégias, que a gente vai entender agora mais a fundo nas situações que eu vou destrinchar para vocês. Não sai daí. Uma situação em que ficariam aparentes algumas de suas estratégias comportamentais seria:
quando a família conversa sobre tratamento médico na sala de estar. Na mesma hora, a cabeça do Walter dispara pensamentos automáticos, que são aqueles que a gente não escolhe pensar. Eles só acontecem como interpretações automáticas das situações que nos ocorrem. No caso do Walter, alguns desses pensamentos seriam: o que eu preciso é de uma escolha. Às vezes eu acredito que eu nunca tenha feito nenhuma das minhas escolhas, nenhuma. Minha vida inteira parece que eu nunca tive uma voz ativa. Eu escolho não fazer nada. Por trás desses pensamentos, há significados como: não tomo decisão nenhuma, não escolho os rumos que minha vida vai tomar, sou passivo ou sou submisso, como a sua crença central destaca. Emoção. O Walter sente tristeza e comportamento. Ele pega a almofada e fala tudo, todos esses pensamentos, para a família inteira de uma vez só. E se eu dissesse para vocês que eu achei uma situação perfeita em que as estratégias comportamentais dos dois protagonistas, Walter e Jesse, se sobrepõem ao mesmo tempo? Pois essa situação ocorre quando Walter e Jesse brigam na casa do Pinkman. Ao atravessar a porta, o Walter já demonstra algumas de suas estratégias comportamentais primordiais, pois a chuta ao estilo cowboy e já chega vociferando pensamentos automáticos do tipo: abre essa porta, vem aqui, droga de vício, e atacando fisicamente o Jesse para tomar o pacote de cristal das suas mãos e colocá-lo literalmente contra a parede, exigindo explicações. Suas emoções são de raiva enervante, e seus comportamentos são de correr atrás do Jesse e pegá-lo pelo colarinho. Além de partir para o ataque ao Jesse, o Walter explode, sendo rude e grosseiro, barganha argumentando que os dois tinham trabalho a fazer e o Jesse não tinha cumprido devidamente a parte dele em lidar com o Emílio. Outras crenças do Walter poderiam ser: se eu fingir amistosidade, poderei contra-atacar. Se eu partir para o ataque, não serei submisso. Se eu atacar, não serei submisso. Se eu atacar, não irão me subjugar. Se eu evitar, não irei me envergonhar. Sobre evitar ir a festas, sobre, por exemplo, as figuras, os personagens do seu passado, como o Elliot e a Gretchen. Pessoas importantes na sua história que o marcaram e voltam constantemente à sua cabeça. Para você que não conhece, eu sou o Hudson, psicólogo. É um prazer ter sua presença aqui nesse vídeo e eu te convido a se inscrever nesse canal se você quer ver análises psicológicas dos maiores personagens do cinema e das séries.